Oi, gente, eu sou Marcelo Palermo e vim falar sobre o filme mais comentado da semana, estreia da Netflix, Roma, dirigido pelo Alfonso Cuarón, diretor de grandes obras como Filhos da Esperança e Sua Mãe Também, Gravidade, dirigiu também Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, grandes filmes. Fiz um vídeo sobre Filhos da Esperança, que é um filme que eu adoro, aqui para o IGTV do Cinema de Boteco, e já tinha falado da produção de Roma, que a Netflix estava investindo em conteúdo original, mas eles não tinham chegado a um patamar de qualidade, pelo menos naquela época. E eu devo dizer que eles chegaram agora com Roma. Roma é realmente essa grande obra de arte que está todo mundo falando. Bom, o filme é baseado nas memórias do Alfonso Cuarón, quando ele era criança, nos anos 70, na cidade do México. Roma é o bairro onde ele morou e onde se passa a história, mas o Alfonso Cuarón fez uma autobiografia inovadora, porque é sobre a história dele, é sobre as memórias dele de infância, mas sobre a perspectiva da Cleo, que é uma empregada da família que trabalhava na casa dele. Então, lembra um pouco Que Horas Ela Volta, aquele filme da Ana Mulaert com a Regina Casé e a Karine Telles, por ter essa relação de patroa e empregada, de parecer que a empregada é da família, mas ao mesmo tempo eles não sabem muita coisa sobre aquela pessoa, então como que aquela pessoa da família, se eu nem sei a idade dela, sabe? Então ele lembra nesse aspecto e também de exploração, né? Porque a Cleo, ela é babá, ela lava roupa, ela cozinha, ela lava, ela mora na casa, não tem um horário certo para isso. Então é até triste ver que essa situação de exploração não é exclusividade do Brasil. E é sobre isso. Então, nesse ponto, ele lembra o Que Horas Ela Volta, só que é muito diferente porque o Alfonso Cuarón também usa essa história para falar sobre a situação do México no começo dos anos 70, que era uma situação conturbada. E o Alfonso Cuarón, ele é um cara que ele sabe fazer épico. Ele tornou esse filme um épico. É uma história sobre a infância dele, é a história da relação dele com a mãe, com a Cleo, mas é também um épico porque ele consegue unir essas histórias, a história dele com a história do país ali. E tudo isso assim, em preto e branco, planos, sequências maravilhosos, uma recriação de época da cidade, que eu fico me perguntando como que ele fez aquilo. Ele tem técnicas incríveis e todos os outros filmes dele também é possível notar essa técnica. Gravidade, Filhos da Esperança são exemplo disso. E aqui ele faz isso com uma sensibilidade incrível. Ele une essa técnica com a sensibilidade. E é muito curioso pensar também como ele fez essa obra no sentido de distanciamento, no distanciamento que ele precisou ter da própria história. Porque ele está contando ali, né, de quando ele era criança, só que ele só foi perceber a situação de exploração daquela mulher, a situação do país, né, depois de muito tempo, porque ele, quando criança, ele vivia dentro daquela bolha, ele faz parte de uma família de classe média alta, então ele não conseguia ter aquela visão naquela época, né, então ele amadureceu, teve um distanciamento e conseguiu olhar de forma crítica para a mãe, para o pai, para os irmãos e para ele próprio, que era criança, mas que vivia dentro de um mundo onde ele não enxergava nada daquilo, né? Então ele também contou com as memórias da Cleo, ela está viva até hoje e é interessante também ler e pesquisar sobre como histórias assim de como ela viu o filme depois, a mãe dele também. E devo dizer também que é um filme feminista. As mulheres dominam, né? Inclusive é uma homenagem direta para Cleo no filme, no fim tem uma dedicatória a ela, mas também é uma homenagem à mãe dele, que por mais que ele veja e retrate de uma forma muito realista e crítica,
ele mostra como as mulheres é que se tornaram um símbolo da vida dele, que ajudaram a criar ele. O pai dele era um cara ausente. E é um filme feminista porque ele consegue enxergar também a diferença entre essas mulheres. Por exemplo, a mãe dele, ela tem uma cena que eu gosto muito, que ela chega exausta e ela fala para Cleo, que é funcionária, fala: nós mulheres estamos sempre sozinhas. E ela fala isso como uma forma de apoio. Só que dentro da limitação de pensamento dela, ela não consegue enxergar que ela e a Cleo não estão na mesma situação, só por serem mulheres. Elas são mulheres, só que a Cleo está numa situação inferior porque além de ser mulher, ela sofre com machismo, mas ela sofre também por ser indígena. Né? E a situação, né, de relação de poder ali entre patrão e funcionário está muito distante. E a Djamila Ribeiro, que é uma filósofa que eu gosto muito, e ela diz isso, assim, que o feminismo ele tem que entender que dentro do feminismo tem uma pluralidade e uma diferença entre as mulheres, e não dá para tratar como todas iguais, né? Não são todas iguais. Enquanto a mulher branca estava lutando por voto, outras mulheres como negras e indígenas nem tinham direitos aos que as mulheres brancas tinham, né? Então é interessante ver como ele é feminista em todos os sentidos. O filme ganhou o Leão de Ouro no Festival de Veneza. Ele tá super cotado para tá entre os indicados ao Oscar de melhor filme, e o que eu acho merecidíssimo. Essa obra ir pro Netflix direto é uma coisa muito nova. Eu não sei como o cinema vai ser daqui pra frente. O cinema sempre vai existir, isso é fato. Quer dizer, eu acho, né? E eu acredito, quero acreditar. Mas que a Netflix vem revolucionando o mercado, também isso é fato. Ele lançou o filme em alguns cinemas. No Rio e em São Paulo está disponível no Kinoplex, então até fica a dica aí para quem puder pesquisar para poder assistir no cinema. Eu não assisti no cinema, assisti direto no Netflix, mas eu acho que deve ser uma experiência incrível ver esse filme no cinema, porque ele é uma obra de arte. Mas é isso, né? O Netflix vem revolucionando aí. Se for indicado ao Oscar, vai ser a primeira vez. E vai ser merecido. Eu adorei o filme, eu adoro Filhos da Esperança, e agora a minha dúvida é: qual o melhor filme do Alfonso Cuarón? Eu sinceramente não sei. Mas eu indico Roma e eu espero que vocês vejam e sintam tudo que eu senti. É um filme emocionante. É um filme emocionante, devo dizer, chorei. E é isso. Dica da semana.